alegria! Vamos a uma aula revisional, porque o conteúdo da unidade 2, de certa forma, ele foi fácil, né? Porque sempre função. Sempre função. O que mudou? Para cada tipo de função, uma aplicação diferente. E no final, ele ainda percebeu que a exponencial e a logarítmica estão amarradas. Não solta. Tá tudo ligado. A modular usa a afim e a quadrática. Então, o resumo, tudo na mesma, né? Tá tudo preso ali um no outro e pronto. Né? Mas aí a gente prepara essa aula recheada de perguntinhas para ver se você aí consegue fazer essa identificação, né? Qual é a diferença entre as funções, quais são as suas, como é que é aquela palavra bonita? Especificidades. Especificidades. Então, a gente vai ver agora através do nosso quiz! Então, a aula de hoje, se prepare, porque rola as perguntas e a gente espera que vocês acertem todas, né? 12, melhor de 12, porque hoje é para revisar toda a unidade, né? Então, vem com a gente, vamos junto na aula de número 34. É hora da revisão. No nosso quiz revisional, a gente vai ver o que, professor Maurício? Conteúdos estudados na unidade 2. Muito bem. E se é os conteúdos estudados na unidade 2, a habilidade da aula vai ser sempre aquela, né? Rever, reconhecer, relembrar, refazer, suas operações, os R's da matemática. Propriedades. Vamos lá, né? Os R's da matemática, a gente vai passar por tudo que a gente viu aí durante as aulas. Então, é claro que eu adoro meu amigo, lá vem ele. Olha lá, vamos de quiz revisional e a gente vai praticar. Anima a galera. Eu sempre erro o ladinho, mas tudo bem. Anima, galera, porque é hora de perguntas e respostas. E o Cascão vem animado aqui para a gente tirar da cartola o nosso quiz revisional. Então, vem aqui com a gente, porque a gente sempre precisa... A gente tem uma vinheta específica, né? Então, a gente já sabe que quando a gente solta a vinheta, é hora do quiz. Vamos lá. A hora do quiz! Então, que legal, né? Depois de passar por toda a unidade, estudar vários conceitos, vários gráficos, é hora de identificar. Se você for bem nesse quiz, já é um caminho andado, né, professor Maurício? Pulo para avaliação. Já tá aí, ó, porque depois desse quiz, na aula de revisão, vai ser só mamão com açúcar. E leitinho, mel, né? Granola. No final, o mamão você nem vai perceber muito não, mas o resto vai estar tudo tranquilo. É tanta coisa junto que o mamão já ficou ali, né? Então vamos lá, é a hora do quiz, vamos às perguntas. Então olha lá, tá rolando o nosso quiz revisional. A gente vai trazer o nosso amiguinho para ver se você lembra tudo que a gente estudou na unidade 2. Vamos lá? Pergunta de número 1. Dada a função abaixo, ela é crescente, decrescente, constante ou é uma identidade? Olha, a gente tem uma função y igual a 3x menos 6. Ela é crescente, decrescente, constante ou identidade? A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: observem que tipo de função é essa. Ponto. Depois, verifique como que ele faz a análise, se ela é crescente ou decrescente, se ela é constante ou se ela é uma identidade. A identidade já fica meio difícil, né? Porque a identidade é uma característica particular da função. Cara crachá, né? Lembra cara crachá? Então, vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual é a resposta correta para a pergunta de número 1? Vamos lá? Vamos dar o resultado? Depois a gente dá umas explicadas, né? Como sempre, a resposta correta é a letra A. Ela é uma função crescente. E a gente já sabe que aqui a gente tem uma função afim, né? Função afim. Olha lá, que é do tipo y é igual a x mais b. Essa é a lei de formação. Quem é que dá o meu crescimento ou decrescimento da função? O valor do A. O valor do A. Se o A é positivo, maior que zero, ela é crescente. Se o A é negativo, menor que zero, ela é decrescente. Então, dentro dessa característica, o nosso A é 3, ou seja, uma função
crescente. Isso. Aí na letra C tinha lá que ela era constante. Não é para ser constante, vocês já aprenderam que o Y teria que ser igual ao B. O nosso A seria 0. Aí ela seria constante. E na identidade, o Y é igual a X. A X, né? Se o X for 0, o Y 0. Se o X for 1, Y 1. Lembra daquela tá rolando a festa, né? E vai rolar a festa? A quantidade de ingressos é a quantidade de pessoas na festa. Tá certo? Certinho. Vamos lá agora na pergunta de número 2. Sobre o gráfico abaixo, responda. Letra A, o A é menor que 0. Letra B, o B é igual a 0. Letra C, o A é maior que 0. Ou letra D, o A é igual a 0. Praticamente a gente já deu a resposta falando, né? Igualzinha a anterior. Só que aqui ele escondeu a lei de formação, ele omitiu, só que ele fez as mesmas afirmações sobre a função. Então você analisa ela, já sabe que é uma função afim, porque é uma reta, né? E aí, ela está crescendo, ela está decrescendo. Se ela cresce, qual o valor de A, qual o valor de B, tem alguma coisa a ver? Se ela decresce, qual o valor de A, qual o valor de B, tem alguma coisa a ver? Então, é com você. O legal é a letra B, não é? Porque a letra B, quando o B é 0, tem uma particularidade legal. Muito bem, aqui olha aqui lá, já apareceu aqui. Adoro quando vem aqui o nosso slide para cá, porque aí a gente já faz a análise, né? Aqui mesmo. Só faltava a função de escrever aqui, não é? Aqui, né? E falar em escrever aqui, eu fui dar um aulão esses dias e aí projetei o Data Show na parede. E esqueci que estava na parede. Riscou. Risquei a parede. Na parede. Vai ter que pintar depois, acontece. Vamos lá então, né? Sobre o gráfico. Esse gráfico, vamos lá? Vamos lá na telinha? Vamos lá para ver mais, né? Uma maneira mais clara. Se essa função ela é afim e ela está crescendo, significa que o nosso A é maior do que 0. Ou seja, positivo e operante. Então a nossa reta aqui está crescendo. Gente, crescendo ou decrescendo, né? Não tem nada a ver com o B. O B é onde toca o eixo Y. Mas tem um negócio legal, porque quando o B é 0, que acho que é a letra B que fala, né, do B igual a 0, olha lá, nós podemos ter a função ou identidade ou aquela função linear. Isso, que passa né? no 0, exatamente, 0. 0, na origem, né? Isso. Vamos lá, então. Claro que aqui a gente já vai aproveitando uma questão para recapitular outros tópicos, tá? Vamos de questão número 3 agora? De acordo com o gráfico abaixo, a função é crescente, decrescente, constante ou identidade. Crescente, decrescente, constante ou identidade. Vai lembrando. Uma dicasinha que eu deixo para vocês aqui, bem legal, com relação ao gráfico, tá? Observem a reta. As extremidades da reta estão em que quadrante? Vocês vão lembrar da aula de função afim. Quando falávamos de função afim, nós dizíamos, se as extremidades estão no primeiro e no terceiro quadrante, aqueles quadrantes chamados de quadrantes ímpares, ela é uma função crescente. Se as extremidades estão no segundo e no quarto, ela está no quadrante par, ela é uma função decrescente. E o mais legal aqui é que já está mostrando até a raiz, né? Olha quem é a raiz, onde toca o eixo X. Beleza, então essa função a gente percebe que ela é decrescente. Vamos lá, descendo, beleza? Beleza. Ótimo. E aí, galera, como é que tá até aí? Três perguntinhas, né? 3 perguntinhas, o que a gente já fez? 1/4 aí do nosso quiz, né? Olha lá, então temos 12 perguntas e a gente... A pergunta rapidinho, calma, antes de avançar para as próximas e de avançar no raciocínio. Das 3 de função afim, acertou todas? E o legal, todas elas têm a mesma relação, só que uma ele deu a função e as outras duas ele deu no gráfico. E aí, conseguiu fazer todas? Se não, se a resposta for não, volta lá e recapitula
recapitula no seu mapa conceitual. O mais legal é que a gente faz esse quiz revisional, que ainda há tempo de você estudar aquilo que não está lembrando. Beleza. Né? A gente já faz ainda antes do dia da prova, olha aí que mega legal, né? Então a gente faz isso justamente para auxiliar vocês a revisar e diagnosticar o que falta no seu aprendizado. No função afim não lembro bem, volta lá, as nossas aulas estão disponibilizadas no YouTube, então você tem a possibilidade de olhar novamente e verificar aí o que ficou a desejar, tá certo? Vamos lá de pergunta número 4, vamos lá na telinha, pergunta de número 4. Fazendo o estudo do sinal abaixo, temos, aí tá lá do lado lá o gráfico, olha lá, estudo dos sinais, temos a raiz 2, aí positivo para cima, negativo para baixo. Aí ele diz assim, ó, letra A função é positiva para x maior que 2, a função é positiva para x menor que 2, a função é negativa para x maior que 2, ou a função é negativa para x menor que 2. Verdade. E aí, qual será a resposta correta? O gráfico já mostra o estudo do sinal, lembra que a gente faz em 4 passos, né? Encontra a raiz, né? Coloca, né, na nossa reta x e a gente observa, né? Analisa se é crescente ou decrescente, traça a reta da função e aí faz a análise, né? Para que valores ela é positiva, para que valores ela é negativa. Bora ver? Tempo! Então, fazendo o estudo do sinal, eu acho que tem mais de uma sabe. Resposta certa. Será? Eu acho. Não. Eu acho. Acho que não. Será? É possível? Aqui é possível. No Enem não, tá, gente? No Enem temos apenas uma resposta correta, mas aqui a gente pode fazer essa jogada com vocês porque estamos no aprendizado, tá certo? Resposta da pergunta de número 4 não é que tem duas mesmo, gente? Olha aí. Positiva para x maior que 2, verdade? Ó. Olha lá. Acima, para a direita, os valores maiores que 2, ela é positiva. Negativa para x menor que 2? Também. Negativa para os valores menores que 2. Certo? Certinho. Tranquilo, então tudo isso foi fazendo análise da nossa função afim, né? Da nossa função do primeiro grau. Vamos agora à pergunta de número 5, aí já viemos para a função quadrática. Com o gráfico da parábola abaixo, sabemos que... Aí tem lá a parábola, tá, beleza. Aí, olhando para esse gráfico, você afirma que o delta é 0, o delta é menor que 0, que o delta é 1 ou que o delta é maior do que 0. Mas como eu vou saber se não me deu nem a função? Como é que eu vou calcular o valor de delta? Mas dá para saber. Não faço nem ideia. Dá para saber. Nem sei. E aí? Olha, não me deu a função para me calcular o delta. Eu sei que o meu delta é b ao quadrado menos 4ac. É o delta que tenho que saber. Encontrei um professor esses dias, né? E o professor disse que fica com a música do delta na cabeça, o professor da mediação. Então, olha aí que legal. Se você sabe o delta, não precisa só da função para saber se o delta é positivo, negativo, se é 1, se é 0, o que ele é. A gente explicou aí na aula, né, que dependendo da parábola, da maneira que ela se comporta graficamente, a gente já consegue dizer quanto vale delta. Nós até pedimos permissão ao Bhaskara, porque na fórmula de Bhaskara diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do a. Nós pedimos permissão a ele de tirar esse delta da raiz da fórmula e jogar lá fora, b ao quadrado menos 4ac, para ter essa facilidade. E aqui, ó, aqui joga b ao quadrado, muito simples, o b muito está aqui, já, o 4a menos c, tampa, delta. O que vocês acham, então? Com esse gráfico representado aqui na tela, qual é o valor de delta? Tem como afirmar? Temos! Vamos à resposta correta. O delta, nesse caso, é... maior que 0. Um delta positivo? Isso. Aí teve aluno que falou assim, professor, mas ele pode ser 1. Pode ser 1, mas eu não posso afirmar, ó. Afirmar. Sabemos que, afirmando que, a única coisa que eu posso afirmar é que ele é maior do que 0. Pode ser 1? Pode, porque 1 é maior do que 0, mas eu não tenho certeza. Então vamos lembrar os
detalhes aqui, ó. Quando o delta é maior que zero, eu tenho x1 diferente de x2, que é esse caso aqui, ó. Uma raiz diferente da outra. Toca duas vezes o eixo x. Se o delta é zero, eu tenho x1 igual a x2. Ou seja, é aquele caso, né, que a gente tem a nossa parábola tocando apenas uma vez. Não tocou aqui, mas é para tocar, tá? Tocou. Tô vendo. E quando o delta é negativo? Não existe raízes dentro dos reais, né? Isso. Então é aquele caso que aí sim a parábola não toca mesmo o eixo x. Aqui nós estamos mostrando sempre crescente, né? Mas poderia também ser decrescente, tá? Da mesma forma aqui também pode ser decrescente, da mesma forma aqui também pode tocar uma vez e ser decrescente. Isso. E a única confusão aí seria a letra C e a letra D, não é? Porque na letra C delta é igual a 1. É, mas a gente não tem como afirmar, Mas não tem como né? afirmar que ele dá 1. Isso mesmo. Mas podemos afirmar com certeza que ele é maior do que zero. Joia. Vamos na pergunta de número 6, ainda falando de função quadrática. Abaixo, responda. Então nós temos lá a função x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Esta função quadrática vai ter a concavidade do seu gráfico para baixo, vai ter a concavidade do seu gráfico para cima. Ela é uma função incompleta ou ela toca o eixo y no ponto y igual a menos 7? Ixi, Maria, que confusão. Olha aí, uma questão dessa é bem completa, né? Tá falando ali na letra C que é incompleta, mas a questão é bem completa, porque você vai fazer uma análise bem bacana se você souber a resposta aí correta, tá? Olha lá, será que nessa x ao quadrado menos 7x mais 10, a gente tem concavidade para cima ou para baixo? Peraí, como é que analisa? Mas não tem o gráfico aqui, como que eu vou saber a concavidade, professor Maurício? Não tem o gráfico, mas para analisar a concavidade eu faço o quê? Não vou falar, senão dou a resposta. Agora aqui, incompleta ela não é. Não é, porque tá bem fácil. X ao quadrado menos 7x mais 10, então tem o A, tem o B e tem o C. Ela é completa. Se tem A, tem B e tem C, é completa. Então letra C... Risca a letra C. Descarta. Esse ponto é interessante aí, porque assim, geralmente numa avaliação, o aluno precisa olha só, o aluno precisa, pelo seu conhecimento, já sempre eliminar algumas alternativas. Por exemplo, a letra D, toca no ponto y igual a menos 7, já percebi que ela é completa. Então, ela tem A, B e C. O ponto que toca no eixo y é o C. O C aqui é 10, tá aqui, ó, 10. Então, não é menos 7, já joguei fora 2. Só fico com dúvidas entre na dois. Na concavidade? Vou fechar o olho... Mamãe mandou eu escolher essa daqui. Não. Como é que eu analiso a concavidade? A mediação que já assistiu todas as aulas de matemática, com certeza vai saber marcar a alternativa correta, que é a letra B, né? Concavidade para cima. Vamos lá no slide para a gente explicar melhor? Olha lá, no slide a gente vai ver que, primeiro ponto, né? O nosso A vale 1. Então, o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. É isso que o professor Maurício disse. Quem nos indica onde toca o eixo Y é o C, que vale 10. Então, por isso que a letra D estava fora de cogitação. Quem nos diz a concavidade? O valor do A. Né? Se o A for maior que zero, concavidade para cima. Se o A menor que zero, concavidade para baixo. Então, o nosso A, nesse caso, é positivo, é 1. Então, a concavidade para cima. Arrasamos! E agora chegamos nos 50% do nosso quiz, metade das questões. E aí, você aí, como é que tá? A gente precisa saber se vocês estão acertando, né? Essa é a nossa preocupação de saber se tá tudo ok aí, se a galera tá fera aí. E o ponto de observação é porque, assim, a função afim, né, do primeiro grau e a função quadrática a gente viu já tem um tempinho. Foi um tempinho atrás, algumas aulas atrás. Aí pode ser que por conta do acúmulo de outras funções, o aluno tenha dado uma desligada, coisa que não pode acontecer. Ou volta lá, né? Se você fez aquelas anotações que a gente indica, com certeza só dá aquela folhada no caderno, já tá tudo revisado lá, né? Muito mais fácil. Vamos lá na pergunta de número 7 agora? Vamos lá, partiu os outros 50% do quiz, olha lá. Dada a função quadrática,
representada no gráfico. Está lá o gráfico, a função quadrática. Identifique. Aí temos lá, na letra A, ele disse que o A é maior do que zero e o C também é maior do que zero. Na letra B, ele disse que o A é menor do que zero e que o C é maior do que zero. Na letra C, ele disse que o A é maior que zero e o C é menor do que zero. E na letra D, ele disse que o A é menor que zero e o C também é menor que zero. E aí, qual dessas alternativas é a alternativa correta de acordo com este gráfico aí ao lado? Temos o gráfico, façam a análise. Quem já sabe o valor de A, quem já observou pela questão anterior o valor de A, já vai tirar de letra, porque já vai tirar duas respostas da jogada. Que é o que nós treinamos os nossos alunos, nós indicamos para eles. Com as alternativas, com a situação problema, já sempre eliminar duas alternativas. Eliminou duas, vai ficar em dúvida somente em duas. E aí vai observar, já sabe o A, vai procurar o C. Isso. O C é muito fácil também. Nós com cavidade para cima, né? Olha aqui, com cavidade para cima. Então, o meu A é positivo. Carinha feliz, né? Olha lá. O B tá fora e o D tá fora. Feliz, olha lá, alegre da vida, né? Então, a gente tira o B, né? E a gente tira o D. Então, ficamos entre A e C. Beleza. E agora? Agora é a análise do nosso ponto C. O C é onde toca o eixo Y. Toca acima da origem. Se toca acima da origem é porque o nosso C é positivo, né? Olha que legal. Então, uma vez que você analisou o A, depois passou a analisar o C, pronto. Um abraço pro gaiteiro, já é a resposta correta. E se a questão perguntasse também sobre o B? O nosso B é positivo ou é negativo? Nosso B, né? Depois que passou o eixo Y, a nossa parábola está fazendo o quê? Está descendo rumo ao vértice. Então, o nosso B é negativo. Beleza. Certinho? Vamos agora à pergunta de número 8, seria? Mas pode ser 9, aqui não tem problema. A numeração é o de menos, né? Pergunta de número 9. Qual dos gráficos abaixo representa uma função modular? Temos aqui 3 gráficos e a pergunta é: qual desses 3 representa uma função modular? E aí? Essa tá tão fácil, que não dá nem para demorar, né? Não dá nem para demorar. Modular. Gente, a primeira a gente já sabe que é uma função afim. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda, mediação. F x mais B vai ficar fácil para mim. Primeira é uma função afim. Na e segunda? Hoje. É hoje. Hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Função quadrática. Então, a única aqui que é modular é a letra C, né? Que não deixa parte negativa no gráfico, e sim toda rebatida para a parte positiva. Então, não esqueça aí da função modular como que ela é no gráfico, tá certo? Certinho. Mais uma perguntinha, se liga na telinha, olha lá. A pergunta agora é a de número 10. Bora ver. Resolvendo a equação exponencial abaixo. 16 igual a 2 elevado a x. O valor de x vale 1, 2, 3 ou 4? Muito fácil também, né? Resolvendo a equação exponencial com abaixo. Açúcar e mel. O valor de... Ai, gente, eu não lembro de exponencial. Gente, é só dar uma análise aí do raciocínio lógico, né? Que número o 2 estaria elevado para dar 16? Podemos também fatorar, né? Decompor o 16 para chegar numa mesma base e fazer todo aquele processo? Pode, mas pelo raciocínio lógico a gente já vai bem longe, certo? Certinho. Tempinho para a galera pensar, vamos lá? Pensando, a revisão é muito legal, uma revisão bombástica, porque a gente revisa um pouquinho de cada e o aluno que se sair bem no quiz revisional, com certeza se sairá bem na avaliação.
Bora lá? Bora. Resposta correta é a letra Resposta correta é a letra D. D. 4. Por quê? Porque 16 é 2 elevado à quarta potência. Vamos lá, vamos decompor. 16 por 2. 8. 8 por 2. 4. 4 por 2. 2. E 2 por 2. 1. Ah, então aqui eu tenho 2 elevado à quarta potência. Então 16 é o mesmo que 2 elevado à quarta. Quarta potência. Igual a 2 elevado a x. Mesma base pode eliminar? Pode. Pode, meu x vai ficar valendo? 4. Ou seja, pelo raciocínio lógico, era só pensar. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8, 16. Então, com certeza, eu vou elevar o 2 ao expoente 4 para me dar de resultado 16. Certo? Certinho. Mas a gente fez aqui pelo procedimento, né, certinho para resolver a equação exponencial, porque o x está no expoente. Mais uma perguntinha? Vamos lá? A gente não acabou a revisão ainda. Vamos na pergunta de número 11. Na função exponencial abaixo, aí tem lá, o f de x é igual a 2 elevado a x menos 3. O valor do f de 3 é 0, é 1, é 3 ou é 5? Ah, então agora aqui é máquina de calcular? Máquina de calcular. Adoro máquina de calcular. Ah, eu acho que vai dar 0, porque 3 menos 3 é 0. Tem que fazer o f de 3, depois tem que tirar 3, então 3 menos 3 é 0? Será? Não confunde, professor, esses meninos. Não, mas é porque eu gosto de fazer rápido. Ah, gosto de fazer rápido, tem que fazer certo, né? Não, mas tem menino que é assim, Tem. afoito, quer fazer rápido e aí tem aquela frase, Nem né? compensa, faça A devagar matemática- e mantenha os resultados A positivos. matemática é lógica, mas não é óbvia. Não é óbvia, ela é lógica. Temos uma função aqui exponencial, porque o x está no expoente, né? 2 2 elevado a x tá aqui. menos 3. E aí? Eu quero o f do número 3. 3, peraí, Máquina então. de calcular, substitui F a de 3 incógnita. é igual a 2 elevado a 3 menos 3. É. Ah, então já sei a resposta. Substitui a incógnita pelo valor desejado e parte o resultado. 2 Vamos esperar elevado a 3 aí. é 6, né? Ah, Menos 2 vezes 3? É, 6, que menos 3 dá 3, a letra C. Só que não. Não? Eu tô fazendo tudo errado hoje, meu Deus. Tempinho pra galera pensar, vamos lá? Essa tela aqui tirou nosso segredo do relógio, É, o né? segredo do relógio, Tem né? que comprar um Agora relógio já sabe novo que a e- professora Lúcia que faz esse relógio nem tem mais graça. Vamos lá no slide, olha lá, vamos lá que a gente vai dar a resposta para vocês e também já mostrar o cálculo, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Na função exponencial abaixo, o valor de f de 3 é, com certeza, a letra D. 5. Por que será? Por quê? Vamos lá. 2 elevado a 3. F de 3, então no lugar do x eu vou colocar 3. Então 2 elevado a quem? 3 menos quem? 3. 3, porque esse menos 3 já é da equação, tá? Vamos lá, da função. F de 3 vai ser igual. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2? 4. 2 vezes 4? 8. 8. 8 menos 3. É o F 5. de 3, nesse caso, é 5. 5. O que ele queria que fizesse na máquina de calcular? 2 elevado a x e tira 3. 2 elevado a x e tira 3. Fácil, né? Não é difícil, não. Tenho certeza que não. Todo mundo com certeza está acertando por aí afora. Vamos então à pergunta de número 12, a última da aula de hoje. Qual é o valor da expressão logaritmo do logaritmo de 10? Log de 10. Log do log de 10? Log do log de 10. Vamos lá, log do log de 10. É Será zero? que é 0? Será que é 1? Será que é 2? Ou será que é 3? 3? Ixi, tinha que vir um logaritmo aí, né? A gente está revisando todas as funções. Todas, todas. A gente viu função afim, a gente já viu a quadrática, a gente passou pela modular, identificou o gráfico, uma pincelada na exponencial e agora chegamos para finalizar no logaritmo, né, gente? Tem que ser, né? Agora sim, não vale não. Log porque do log de 10. Na aula a gente nem passou isso aqui. Não. Passou. Passou? Passou. Oh,
Se passou. Ah, eu lembro que eu fiz esse log de 10 aqui já. Eu já fiz o log de 10. Log de 10, log do log de 10, log. Qual que é a base aqui? Não mostra? Não tem base. Qual que é a base? Não grita, menino. Não, calma, não precisa gritar. É o log Estão de afoitos 10. para a resposta correta, porque quem já acertou até agora quer saber se vai acertar tudo, Quer né? acertar logo a última também. Vamos lá, então. No slide para a resposta da questão de número 12, o log do log de 10 é zero. Como assim, professor Ai, Maurício? não estou entendendo. Vamos lá, né? Primeiro a gente vai fazer como se resolve uma expressão numérica, de dentro para fora, né? Então, primeiro a gente vai resolver log de 10. Quem é log de 10? A gente sabe que quando não mostra a base é 10. Então, se a base e o logaritmando são iguais, a resposta é 1. A nossa propriedade, né? Aplicando a propriedade, a gente vai ver Log de A na base A. Isso, log de A na base A é 1. E aí ficamos então com log de 1? Isso. E log de 1, qual é a resposta? É 0. Todo log que a gente tem aqui, 1 como logaritmando, independente da base, o resultado vai ser 0. Porque todo número aqui, a gente tem base 10, né? 10 elevado a 0 é 1, né? Todo número elevado a 0 é 1. Então, por isso que a resposta correta é a letra A, 0. Zerou. Beleza no nosso quiz de hoje, né? Vamos finalizando aqui as perguntinhas do quiz. Por quê? Porque você já acertou todas, né? Eu tô convicta, não tô nem com dúvida, tenho certeza que para quem assistiu às aulas não teve dúvida nenhuma em nenhuma das questões. E eu achei bem legal as primeiras questões, as últimas assim, porque exponencial e logaritmo, não é? Ou você pega o gráfico e faz uma aplicação, coisa que no Enem não vai acontecer de você construir o gráfico, né? O Enem nunca vai pedir você construir um gráfico, ele pode pedir algumas características do gráfico. E é interessante que depois a gente dê uma aprofundada melhor, tal, mas por enquanto não. Mas nada do primeiro grau, nada do segundo grau, é importantíssimo que você conheça esses detalhes. Quando o A é 0, quando o A, né, é maior que 0, é menor que 0, quando o B é 0, quando o C é 0, o que acontece no gráfico? Ah, quando o meu delta é 0, quando o meu delta é diferente de 0, aí se meu delta for negativo. Todos esses detalhes é fundamental que você saiba. E aí, como é que você vai saber de tudo isso? É praticando, é fazendo mapa mental, é olhando e é fazendo exercícios. Claro que na nossa aula não dá tempo de, por exemplo, resolver 20 exercícios. Se nós tivéssemos, por exemplo, mais aulas, né, no primeiro ano, mais aulas no segundo ano, poderíamos aqui destacar... Aí a hora de praticar ia ser bem mais, né? E aí nós teríamos, por exemplo, uma aula de conteúdo e uma aula para resolver vários exercícios, diferentes exercícios. Aí ficaria tranquilo de mergulhar. Mas o professor, ele abre a porta e mostra o caminho. E quem tem que caminhar? É o aluno. Se a gente pudesse dar a mãozinha, né? E levar, com cada um de vocês, mas não é possível, não dá, né? Não dá. Então, e é legal porque vários filósofos, vários estudiosos sempre chegam num ponto, e eu acho legal isso, porque assim, eles estudam tanto que eles chegam no final e falam assim, olha, o aprendizado é um caminho que ele vai sozinho. Não tem como o pai pode querer que o filho faça, eu quero que meu filho faça medicina. Mas se o filho não quiser fazer medicina, não tem jeito, o filho não vai fazer. O pai pode colocar na melhor escola, pode pagar o melhor curso, pode fazer o que ele quiser, pode pagar a melhor faculdade. O filho não vai ser um bom médico. Por quê? Porque o filho não quis, não quer. Depende muito, né, gente? A gente está aqui para incentivar vocês, dar aquele estímulo, aquela força, aquela mão amiga, mas é com vocês, tá? Vamos brincando com os números da aula de hoje? Também tem uma parte mais descontraída da aula e hoje é pra gente dar aquela risadinha. Vamos rir um pouco? Pérolas da matemática. Vamos ver, olha lá, ele tá rindo, eu já fico com vontade de rir só de ver ele rindo. Tá rindo muito. Vamos ver então, nas pérolas da matemática, a primeira vamos ver.
Um paralelepípedo é um animal cujos dois pés são paralelos. Ai, não, professor Maurício, por favor, um paralelepípedo não é isso, né? E se ele não for paralelo, esse paralelepípedo é parente do curupira. Né? Lembra da lenda do curupira? Verdade, tem os pezinhos virados para trás, né? É, não é paralelo. E aí, agora mais uma. Um número concreto é um número que vemos a olho nu? Verdade, verdade. Isso se o concreto tiver sido feito, né, com cimento, pedra brita e muita areia. Oh, meu Deus. Porque senão ainda vai ficar ruim de ver ao olho nu. Última pérola da matemática, vamos lá? Quando abre o ângulo é seno e quando fecha é cosseno, porque cola no seno. Não, essa aí foi pra cá, cara, né? Isso tudo... Não, velho, o cara tem que estudar muito, muito. Vamos entrar aqui no slide, porque eu fico fascinado com essas ideias. Porque quando abre o ângulo é seno, quando fecha é cosseno, porque cola no seno. Cola no seno, não, tá gente, colando. nós vamos ver seno e cosseno, porque aí eles estão pensando, né? Mas vocês viram um pouquinho lá no 9º ano, mas na unidade 3 a gente vem aí com um pouquinho de trigonometria e vamos relembrar de seno e cosseno, mas não é nada a ver com isso, tá? Agora, Por favor. Eu fiquei pensando aqui na segunda, porque na segunda, olha só, pensa, o cara não tá totalmente errado. Ele não tá certo, mas... Porque ele só misturou lá a questão, tá, do português com a matemática, né? Porque realmente tem lá o abstrato, não tem que você... Tem a ideia do abstrato, do concreto, ele não está totalmente errado. Não, verdade. Né? Se fosse, por exemplo, uma avaliação de português, dá para considerar aqui 2 décimos? Dava. Menos, né? É na redação que a galera se enrola, né? E fala muita coisa, às vezes, que não tem a ver com a realidade, com a propriedade do que significa, né? E aqui, né, porque assim, ó, uma das dicas, eu estava assistindo um dia desse umas aulas de redação, e os professores lá, eles dão dicas. Mas aí eles estão pensando que professor de matemática assiste aula de redação? É, porque no cursinho a gente sempre assiste a aula dos colegas, tal, porque a gente vai pro cursinho, fica no auditório, né? E aí, uma das dicas de um aluno para um aluno tirar nota 1000 na redação é ele fazer citações. É ele citar, por exemplo, um filósofo. Teve até um aluno, uma vez, que citou Pitágoras na redação. E ele, né, fazendo uma redação sobre, eu não lembro o tema, mas ele colocou lá que, de acordo com Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha que lindo, hein? Relacionando as áreas, aí vira um poema, né? Então, o aluno, às vezes, quer fazer uma citação no texto, e ele coloca que o número concreto é um número que podemos ver a olho nu. Bom, de acordo com o filósofo, aí tem que colocar o nome. Eu só queria, né, porque o Enem não faz isso, porque no bullying e tal. Mas eu queria o nome dessas raridades. Não, né? As pérolas ficam por aí. Vamos lá no nosso slide. Não, no nosso tema inicial, né? Pra gente finalizar a nossa aula, isso mesmo, nosso tema oficial de matemática, o nosso cenário, era isso que eu queria dizer, cenário oficial. Então, a nossa aula de hoje foi um quiz revisional, trabalhando todos os assuntos da unidade 2, mas ainda não é revisão de prova. A revisão de prova é a próxima aula, tá? Então, essa aqui é vamos dizer, um brinde, né? Uma aula brinde para você. Então, a gente faz já instigando a verificar se você tá por dentro dos assuntos, dos conteúdos, mas é claro, né? A gente está aqui para dar, que nem o professor Maurício disse, abrir a porta, o caminho, a caminhada é com vocês. Mas a gente espera de todo o coração sucesso e felicidade, né? Na unidade, no aprendizado, nas avaliações e na sua vida também, tá certo? Ficamos por aqui, a gente ainda tem revisão e as atividades de sala, mas a gente já tá de volta, tá certo? Até lá!